Aqui não se esquece ou apaga a história. Aqui preservamos o passado e o presente só de glórias. Olá pessoal, eu sou Fernando Ribeiro, membro da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano. E hoje estamos aqui para falar sobre um confronto que nos últimos tempos tem nos dado uma grande dor de cabeça. Bom, depois de um frustrante empate contra o Bahia pela Copa do Brasil, chegou a hora da gente virar a chave e nos voltarmos ao Campeonato Brasileiro, afinal é ele que realmente interessa neste ano tão difícil para o torcedor santista. Sábado agora temos clássico contra o Palmeiras na Vila Belmiro. E o clássico que atualmente não tá tão bom pra gente, tem uma história muito bonita e é isso que a gente vai tratar aqui. Esse jogo entre Santos e Palmeiras acontece há mais de 100 anos, ou seja, um clássico centenário. E a primeira vez que o Santos enfrentou o atual clube alviverde, ele na verdade era tricolor e atendia por outro nome, se chamava Palestra Itália. Esse primeiro encontro entre as equipes aconteceu no Velódromo, lá em São Paulo, no ano de 1915 e serviu de teste para a qualificação do Palestra à disputa do Campeonato Paulista daquele ano. O Palestra pediu a sua filiação à Associação Paulista de Esportes Atléticos, a APEA, mas a entidade exigiu um teste prático de qualidade do time para poder aceitá-lo, marcando assim o confronto contra o quadro santista. O Santos já era membro filiado da APEA naquele momento. O Santos aplicou uma goleada por 7-0 e dessa forma o Palestra Itália não foi aceito. Para muitos, o Santos rebaixou o Palmeiras. Bom, em 1915 não tinha Thiago Ribeiro, né, pessoal? Então o Santos não teve tanto perdão. Mas o assunto de hoje é Campeonato Brasileiro e o primeiro confronto entre as duas equipes aconteceu no ano de 1964, pela fase semifinal da Taça Brasil. O Santos venceu por 3-2 e Coutinho marcou o primeiro gol do confronto entre os clubes por campeonatos brasileiros. Pepe cruzou para Coutinho, vai marcar, gol do Santos! Coutinho na bandeja, recebeu o cruzamento de Pepe da esquerda. Napoli espirrou para Coutinho, fuzilou o comandante do Santos, recolhendo uma pelota a meia altura no centro de Pepe, na cabeça da pequena área do Palmeiras. Coutinho número 9, primeiro gol do Santos na sexta Taça Brasil. Na partida seguinte, a Taça Brasil tinha um regulamento de partidas de ida e volta. O Santos vence por 4-0, vai à final contra o Vasco, vence e ganha o quarto título brasileiro consecutivo. No ano seguinte, 1965, ano que o Santos foi novamente campeão, o Santos voltou a eliminar o Palmeiras nas semifinais. Venceu a primeira partida por 4-2 e a segunda um empate em 1-1. 1968, outro ano que o Santos foi também campeão brasileiro, as equipes se enfrentaram no quadrangular decisivo. O Santos ganhou de 3-0 do Palmeiras. Lá veio Abel, gol livre, atirou, bateu na trave, é gol! Abel, correu Pelé, atirou para o gol, bateu na barreira, voltou para Edu, encheu o pé para o gol, gol! Entregou para Manuel Maria, boa bola, encheu o pé para o gol, defendeu, foi Toninho, encheu o gol! Gol! Que tempo bom, hein, pessoal? Era bastante tapa no nosso rival. Bom, em campeonatos brasileiros e jogando na Vila Belmiro, o primeiro confronto aconteceu somente em 1991. Sim, os clássicos, mesmo com o mando do Santos, eram disputados sempre fora da Vila, boa parte deles na capital São Paulo. E o Palmeiras, que ainda não tinha toda a injeção financeira da Parmalat, veio até a Vila Belmiro, era um time mais humilde, mas mesmo assim conseguiu arrancar um empate. 2 anos depois, com o Palmeiras já sendo a sensação do futebol brasileiro, já impulsionado pelo dinheiro da empresa italiana de laticínios, o Palmeiras chegou na Vila Belmiro como campeão paulista, como o melhor e mais bem pago elenco do Brasil, e visitou o Santos na Vila Belmiro
e a perdeu de 3-1. E inclusive fica a dica aí para quem está assistindo que essa partida está disponível no YouTube na íntegra, né? Você busca lá no canal do nosso grande açofista Wesley Miranda, o canal chamado O Maior de Todos os Tempos, tem o jogo completo para você assistir. E é uma ótima opção para você mostrar para seu filho que é pequeno, seu sobrinho que você quer fazer santista, né? Se vê que o jogo de sábado não tá muito legal, fala que esse é o jogo que o Santos vai ganhar por 3-1. É uma boa dica, eu pretendo até usar com os meus filhos. O Santos voltou a vencer o Palmeiras, né, naquele campeonato de 1993, ganhou, além de ganhar na Vila, ganhou também no Palestra Itália, por 1-0 com gol de cabeça do Guga. Essas duas derrotas que o Santos impôs ao Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 93 foram as únicas que o time verde sofreu no campeonato. Ou seja, se não fosse o Santos, o Palmeiras talvez teria sido campeão invicto do Brasileirão de 93. Olha só. Outra ótima lembrança que a gente tem de confrontos entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro foi um 5-1 que o Santos aplicou em 2006. Que maravilha, eu tive a oportunidade de estar nesse jogo e foi uma tarde maravilhosa. Bom, a torcida do Santos tripudiou porque ganhou por 5-1, jogou muito bem, colocou o Palmeiras na roda, foram vários gritos de olé e até uma dancinha do Pelé nas tribunas, né? O Pelé que estava lá em seu camarote acompanhando essa bela vitória do Santos. Bom, a última vitória do Santos sobre o Palmeiras faz tempo, hein, pessoal? Aconteceu na Vila Belmiro em 2019, com gols de dois jogadores que a torcida do Santos prefere esquecer, mas que tiveram boa passagem por aqui, o Gustavo Henrique e o Marinho. Esperamos que vitória contra o Palmeiras volte a aparecer, muito tempo que a gente não a encontra, e que todas as boas energias estejam com os nossos jogadores e com os nossos torcedores na Vila Belmiro, para que possamos, enfim, derrotar o rival que vem tendo muita vantagem sobre nós nos últimos tempos. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa sorte ao Santos. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Olá, galera que acompanha a Sofis TV nas redes sociais. Evaldo Rodrigues, vocês estavam aí na ótima companhia do nosso amigo Fernando Ribeiro, falando aí várias curiosidades do clássico do Santos contra o Palmeiras. E agora eu vou entrar com os números, porque aqui na Sofis é assim, né? A gente não apaga a história de um passado e um presente só de glórias. E Santos e Palmeiras é um clássico histórico, né? São 338 jogos e várias curiosidades, também nos números que a gente vai falar com vocês aqui agora. Desses 338 jogos, o Santos venceu 105, empatou 87 e sofreu 146 derrotas. O Santos fez 479 gols e sofreu 576. E o artilheiro do Santos no clássico, mais uma vez, né, contra os três da capital, não poderia ser diferente, é o Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé com 32 gols, o Pepe, o Canhão da Vila, tem 16, o Coutinho tem 13 e o Toninho Guerreiro tem 10, todos quatro aí da época de ouro do Santos. E o maior artilheiro do confronto pelo lado palmeirense, informação aí super especial do nosso amigo, historiador Miro Moraes, lá do Palmeiras, é o Heitor Marcelino, que foi ídolo lá em Parque Antártica. O Heitor fez 15 gols na história contra o Santos Futebol Clube. E um detalhe interessante, que depois de parar de jogar futebol, o Heitor virou juiz, árbitro de futebol e apitou 30 jogos do Santos. Inclusive, desses 30 jogos, um foi contra o Palmeiras em 1939, no Parque Antártica, e a gente empatou lá em 2-2 nesse jogo. É um detalhe bem interessante, né? Um ex-jogador do Palmeiras apitando o jogo contra o Santos lá no estádio do Palmeiras. Mas era um tempo bom, né? Era um tempo que a gente poderia muito mais confiar aí na integridade. E o Heitor Marcelino, todas as vezes que apitou o jogo do Santos, não teve nenhum problema. Um abraço aí a toda a galera palmeirense. Eu conheço muitos palmeirenses, muita gente boa. Mandar um abraço, aproveitar e mandar um abraço para Adriano de Lia, para Alonção. Um abraço pro meu amigo Maxwell,
nós estamos ali sempre falando de futebol. Meu amigo Gilvani, um abraço para vocês. Tantos palmeirenses que eu conheço que ia tomar a live aqui. E nós sabemos que futebol tem a rivalidade dentro de campo, mas a gente tem que levar tudo na amizade. E no Campeonato Brasileiro, o Santos jogou 79 jogos contra o Palmeiras. E aí o Santos tem vantagem contra o Palmeiras em campeonatos brasileiros. São 28 vitórias, com 26 empates e 25 derrotas. Vamos torcer aí para que o Palmeiras não chegue próximo, né? Já que nos últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu os 4. E o Santos também tem mais gols em Campeonato Brasileiro. São 105 gols pró e 101 gols contra. Os artilheiros em Campeonato Brasileiro continua sendo o Pelé, com 5. E com 4 gols nós temos o menino Ney, o Neymar, o Serginho Chulapa e o Toninho Guerreiro. São os artilheiros do Santos no confronto em campeonatos brasileiros. E na Vila Famosa? Na Vila Famosa a coisa é bem apertada também. Um dos times que mais dá trabalho para o Santos na Vila Famosa é o Palmeiras. Vamos aos números? São 112 jogos, com 47 vitórias do Santos, 20 empates e 45 derrotas. O Santos fez 175 gols e sofreu 183. O Palmeiras tem mais gols na Vila Belmiro que o Santos. E os artilheiros é o Gradim. O Gradim jogou na década de 40 no Santos. E tem um detalhe muito interessante. O Gradim era zagueiro. E tem 8 gols contra o Palmeiras. Era um exímio cobrador de falta, cobrador de pênalti. E tem 8 gols contra o Palmeiras, empatado com o Pelé, que também tem 8 gols contra o Palmeiras na Vila Belmiro. No restante, o Coutinho tem 5. E aí, com 4 gols, nós temos o Del Vecchio, o Feitiço, o Neymar, o Raul Cabral Guedes e o Pasgol Ricardo Oliveira com 4 gols. Do atual elenco, nós temos aí o Alisson com 1 gol e temos também o Eduardo Bauerman, que fez no último jogo contra o Palmeiras. Os dois aí do elenco são os únicos que fizeram gol no Palmeiras. O jogo do Santos contra o Palmeiras, nós desejamos muita sorte para o nosso Peixão. Seria uma vitória muito importante para a gente seguir firme aí no Campeonato Brasileiro. Rumo aí, quem sabe, uma vaga da Libertadores da América de 2024. Um abraço a todos e Deus abençoe vocês.